Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é, começando seu dia com Deus. Começamos. Prezado irmão amigo, pastor Reginaldo, muito bom dia. Hoje é dia 9 de julho do ano de 2025, seu programa Começando seu dia com Deus. E ontem eu estive falando sobre como nós enfrentarmos situações que quando tudo que parece estar na nossa frente é a morte. E hoje eu quero continuar falando um pouco mais desse tema, porém agora, como lidar com o medo da morte. E veja só que a partir de uma perspectiva bíblica, eu posso dizer que o medo da morte é uma das emoções mais universais e profunda que os seres humanos experimentam, e não é apenas para uma pessoa. É natural qualquer ser humano temer o desconhecido, a separação e o fim de tudo que nós conhecemos. No entanto, para o cristão, aquele que vive por uma perspectiva bíblica, a Bíblia oferece uma verdade transformadora que pode não apenas nos aliviar, mas erradicar o medo da morte. Como podemos então perder o medo da morte sobre uma ótica bíblica e evangélica? Para começar, o perder o medo da morte é fundamental entender de onde ela vem. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. A morte física é uma consequência da queda da humanidade no pecado. Ou seja, Adão e Eva pecou, éramos para ser eternos enquanto homens, imortais, infalíveis, e Adão e Eva traz o pecado. Romanos 8, então, descreve muito bem: o salário do pecado é a morte, porque o pecado não apenas traz a morte para o corpo, também como para a alma, para o espírito. Quando o medo mais profundo que resiste é da morte espiritual, a separação de Deus. É a consciência, muitas vezes subconsciente, de que estamos destituídos da glória de Deus, é que gera esta ansiedade sobre o que nos espera após a vida. Hebreus 2, 14 e 15 afirma que Jesus veio para libertar aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. É muito interessante este tema. Isso mostra que o medo da morte é uma escravidão real que pode paralisar um ser humano. Agora, a boa notícia, o cerne do Evangelho, é que Jesus venceu a morte. Sua morte na cruz e a sua ressurreição gloriosa desarmam o poder da morte e do pecado. 1 Coríntios 15, 54 até o 57 declara triunfantemente: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Interessantíssimo, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você deposita a sua fé em Jesus, a sua morte não é mais um ponto final, você não precisa temer, mas é apenas uma passagem para começar a vida eterna. A cruz transformou a morte de um abismo assustador em um portal para a presença de Deus. Para os cristãos, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que acreditam na verdade bíblica, não precisam temer o final da vida, pois estará apenas começando. Jesus, quando pegamos para meditar profundamente sobre a vitória de Cristo sobre a morte, é o primeiro passo crucial para nós perdermos esse medo. E para o crente, aqueles que
acabo de dizer, acreditam na palavra de Deus como a sua santíssima palavra, a morte não é aniquilação. Para a porta da vida eterna ela é. Ela não é aniquilação. Pode acabar o corpo, pode acabar aqui os ossos, mas a alma, o espírito, ele continua. É uma porta para a vida eterna. João 11, 25, 26 registra as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim nunca morrerá. Perceba como é profundo. Essa é uma promessa poderosíssima. Não se trata de uma mera esperança vaga que nós temos, mas é uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Quando você compreende que a sua identidade em Cristo garante a sua vida, que transcende a existência terrena, o medo da morte, ele diminui drasticamente e desaparece. A vida eterna é a verdadeira vida daquele que serve a Deus. Uma existência na plenitude da presença de Deus, sem dor, sem luto, sem erro, sem pecado, sem engano, sem nada, apenas vida, prazer em viver adorando e louvando o nome do Senhor o tempo todo. Apocalipse 21, 4 diz isso. A Bíblia nos convida então a fixar os nossos olhos não nas coisas terrenas. E isso não é fazer nenhum tipo de apologia. Você não precisa ter carro, você não precisa ter uma casa, você não precisa trabalhar não é isso. As pessoas, elas misturam as coisas, porque o Senhor, ele nos oferece começar a viver o céu aqui na terra. E aí você pode me dizer: pastor, mas o Senhor mesmo disse ontem, inclusive na palavra das 7 horas da noite, que às vezes até mesmo quem serve o Senhor percebe que a morte é a única coisa que está à frente. Sim, de fato. A morte terrena é a única certeza aqui que nós temos. Mas em depositar a fé em Cristo, nós temos certeza da morte aqui do corpo e uma passagem eterna. Por isso, Paulo, ele disse que o morrer para ele era Cristo, era vida. Ou seja, ele não estava ensejando a morte, porém, ele dizia: para mim tanto faz. Se eu vivo aqui, eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, é Cristo. Ele estaria com Cristo. Então ele coloca desta forma para que nós possamos não fixar os nossos olhos em coisas terrenas. Ter o essencial, obviamente, mas as terrenas são temporárias. Agora, as coisas celestiais é que são eternas. Colossenses 3, 1 e 2 fala isso. Quanto mais você meditar na esperança, quanto mais você meditar sobre a esperança e na esperança do céu, o lugar onde Deus enxugará toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, não haverá sofrimento. Você pode ter certeza que o medo da morte que você sente será substituído por uma santa expectativa de que, ao fechar os olhos aqui, será o descanso do seu corpo terreno. No pó, a Bíblia diz: do pó veio, ao pó retornará, mas o Espírito, aquele que o deu. Estaremos nos braços do Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã nós te clamamos na beleza da tua santidade e te agradecemos porque a tua palavra, ela nos traz um alento tão profundo, esta esperança tão linda que nós temos de morarmos contigo, de estarmos, ó Pai, nas mansões celestiais contigo. Eu te agradeço porque não somos merecedores, mas o Senhor tem feito sair de nós. O Senhor tirou totalmente de nós
o medo da morte, porque ela é apenas, Senhor, o recomeço de uma vida eterna. Eu te agradeço por cada dia que o Senhor me permite viver nesta terra, mas eu quero te adorar, ó Deus, por me dar esta convicção de que ao fechar os meus olhos aqui, eu estarei contigo, Senhor, no paraíso, conforme o Senhor prometeu àquele malfeitor na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, que o Senhor possa alcançar a vida deste irmão e desta irmã, desta pessoa, que ainda, Senhor, alimenta e nutre um medo, Senhor, horror à morte, mas que o Senhor possa, Senhor, colocar no coração, na mente, no sentimento, que isto, Senhor, é apenas o cumprimento daquilo que se iniciou lá no Éden, a separação de Deus e o homem, mas que começou posteriormente na cruz, o resgate da alma, para ela sim ser eterna juntamente contigo. Eu te louvo e te agradeço por todos os ensinamentos, pela tua palavra e pela certeza e convicção da minha vida eterna. Eu te peço que o Senhor também dê esta convicção a esta pessoa que ainda não tem. Em nome do Pai eu oro, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos e irmãos, que você possa ter também esta convicção em Deus de que a morte, ela não é o fim. Ela será para você o começo de uma vida eterna em Deus, onde o seu corpo sim descansará no pó, mas que ele automaticamente em Deus ganhará o começo de uma vida eterna, para nunca mais ter o sofrimento, nem morte e nem dor. Deus abençoe. Estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, ou melhor, hoje à noite ainda, às 7 horas da noite, teremos um encontro aqui no seu programa, Antes que Adormeça. Deus abençoe e até